de verdade. Ele que vai comandar essa palestra e eu vejo vocês daqui a pouco no concurso de cosplay. Olá, meninos, mesmo do som. Bom, então vamos começar chamando, né, o pessoal das editoras, o Júnior da New Pop. Esse aqui, ó, palmas, isso. O pessoal da JBC, não sei se vou tirar o Cassius. E a Beth da Panini. É uma cadeira da Nova Sampa, ela não. Do Douglas, né? O Boto está aqui por motivos pessoais, então. Não vai ter Nova Sampa hoje. Bom, então para começar, vou pedir para todo mundo se apresentar, os editores, né? Cada um fala. Se apresenta, fala como é que foi o ano, um balanço geral do ano, né, de 2016, como é que foi para cada editora e o trabalho de todo mundo aí. Agora, no caso. Eles acham que os mais velhos têm que começar, né? Então. Bom, sou o Cassius, né? Vocês já me conhecem de filmes como... Sou editor da JBC, gerente de conteúdo, né? Que é um nome chique para editor-chefe. Marcela Delgré, que está ali na frente, trabalha também de editor-chefe lá comigo. Na JBC, a gente teve um 2016 difícil, acho que foi um ano difícil para todo mundo, né, no país, ou para a maioria das pessoas. Morreu. Oh. Tá vendo? Tá sendo um ano difícil até para o microfone, coitado. A gente teve que mudar bastante a nossa linha, os nossos planos, né? A gente tinha plano de ação bem diferente, a gente estava lançando muita coisa, anunciando muita coisa. E aí, com esse problema sério que o país está vivendo, de crise, isso impacta em várias partes do nosso trabalho, como papel, gráfica, preço do dólar, então o licenciamento. A gente acabou tendo que fazer várias mudanças editoriais, diminuir, enxugar bem a nossa grade, trabalhar melhor com os nossos títulos e, por outro lado, seguir em frente com um plano que a gente já tinha, que era de começar a lançar cada vez mais coisas para colecionadores, né? Coisas de valor agregado maior. A gente, desde que a gente começou a lançar o Black Edition atrás, a gente via que tinha espaço para isso e a gente conseguiu fechar bem o ano, né? O ano não fechou ainda, mas está quase acabando, com 4 lançamentos especiais para colecionador, né? Que o primeiro artbook de mangá no Brasil, de Lost Canvas. Eles estão todos aqui nessa sacola, mas eu não consigo pegar e falar ao mesmo tempo, né? Eu tenho um programa de coordenação motora. Lançamos o Kanzenban de Cavaleiros do Zodíaco, né? Capa dura. Lançamos o Blame, numa edição muito parecida com o Tanco japonês, né? Com sobrecapa e tal. E lançamos Ghost in the Shell, né? Um dos mangás, um dos quadrinhos mais famosos de todos os tempos e que há muito tempo era falado, esperado pelos fãs. E finalmente a gente conseguiu lançar essa edição. Então eu posso dizer que a gente está contente, a gente está tendo um bom final de ano, apesar de um ano tão complicado. Bom, sou o Júnior Fonseca, da New Pop Editora. O ano foi realmente meio complicado, né, como nós já falamos em outros bate-papos também. Mas eu acho que para a New Pop foi um saldo positivo. Alguns títulos anunciados nós não conseguimos lançar esse ano ainda. Então, assim, para 2017 a gente tem bastante coisa para lançar dos títulos que já foram divulgados.
Mas, apesar das mudanças de distribuição que a editora já optou em fazer logo no começo do ano, que eu acredito que tenha sido uma medida positiva para a editora, né, diante da dificuldade do mercado editorial, a gente conseguiu finalizar algumas séries que já estavam em andamento faz um tempo, como Sagdop, Casou Mágica, entre outras. Lançar algumas novidades como Log Horizon, Helter Skelter, No Game No Life continuando, novos números de Number 6. E a gente começou agora no final do ano com Last of Us, né? Que, como todos sabem, a Neon Pop não é uma editora exclusivamente focada em mangás, então sempre esteve no nosso catálogo livros, quadrinhos americanos, material coreano. Né? Desse material eu não lembro se saiu coisa que você traduziu, não, né? Novel, porque o Cassius chegou a traduzir algumas coisas para a Neon Pop, mas coisas mais antigas, Supernatural, Cages. Então a gente já tem no catálogo bastante coisa de quadrinho também, né? Além, é claro, das novels, yaois, outros títulos e outros segmentos que a gente sempre foi uma das características da editora, né? Mais Tezuka, encerramos Don Drácula também esse ano. Então agora em janeiro a gente já começa mais produtos do autor. Então assim, foi um ano difícil, mas deu tudo certo. Vamos abrir 2007 com boas notícias, né? Em janeiro agora a editora completa 10 anos. Então, para uma editora que começou muito pequenininha, você pode acompanhar o crescimento dela e durar nesse mercado por 10 anos e continuar crescendo. É bem bacana. Então, dia 21 de janeiro a gente realiza o segundo Neon Pop Day, que obviamente a gente vai ter alguns anúncios. E a gente já convido aqui, né, de antemão, para vocês participarem por 10 anos com a gente. Bom, eu sou a Beth Kodama, eu sou editora sênior da Panini, da parte de mangás da Panini. Esse ano, na verdade, pra gente foi razoavelmente tranquilo, em termos de, vamos dizer assim, em termos de vendas e tudo mais. A gente não teve tantos problemas assim em relação ao financeiro. Nós tivemos um grande problema de produção, aí tivemos vários atrasos, aí eu tive perda de pessoal, teve até um cara que teve cachumba na editora. Então, umas coisas assim estranhas aconteceram, todo mundo lá teve azar em algum momento, todo mundo ficou doente em algum momento. Então eu tive muito problema com atrasos das edições, então a gente está se ajustando agora ao calendário novamente, porque, eu não sei vocês, na verdade, mas a gente tem um budget, a gente tem um cronograma estipulado pela Panini Group, que é a Panini Itália, né? E nós somos obrigados a cumpri-lo, então nós temos, para a produção isso reflete bastante, então a gente tem deadlines muito certeiras para cumprir, então isso influenciou bastante. Para mim, pessoalmente, foi um ano corrido, foi um ano difícil, eu tive que substituir várias pessoas em vários lugares, em vários momentos, mas no geral, para a Panini foi um ano muito bom. Nós tivemos também aí alguns eventos muito bons, Anime Friends, o Comic Con mesmo, foram eventos muito bons. Eu, na verdade, ia listar aqui, ia citar tudo que foi lançado esse ano, mas eu vou usar minha cola, posso? Porque é uma lista colossal, na verdade. A gente andou lançando aí, desde o começo do ano, em ordem sequencial, na verdade, foi o One Piece Yellow, Vagabond, que saiu, Lovely Complex, os 2 Black Hawk Shooters, One Punch Man, a minha lista até saiu já, ó. Kamega Kill, Pandora Hearts, Ninja Slayer, Arakawa Under the Bridge, Orimonogatari, Doragami, o The Wedding Eve, o Sister New Devil, o 24th Century Boys está na lista aqui, mas na verdade ele é continuação, né? A Jin, Yokai Watch, Rush Blaster, Pokémon, a primeira série de Pokémon, Naruto Gaiden, Slandunk, o novo Naruto Guide o Databook, né? Vai sair agora o Databook, o Bestiários, o God's-Like, que é o Kami-sama, Kami-sama Gao Sou Otsuku, né? A gente vai traduzir como God's-Like mesmo. O Yulo Solitário, que já está nas bancas aí. Não sei se está nas bancas, mas está nas lojas especializadas, porque eu estive ontem na Comics e tinha lá. É uma lista grande de 25 títulos, na verdade, então você vê, a Panini ela expandiu em 2016 cerca mais ou menos de 12% do nosso catálogo,
que já era um grande avanço. Estamos prevendo aí para 2017 mais 12% de aumento de catálogo. Na verdade, eu nem sei se eu podia fazer isso aqui, se você me permitir, mas assim, nós estamos procurando designers porque a minha equipe precisa de mais gente. Esse ano a gente teve vários problemas na produção por falta de pessoal, então quem quiser enviar currículo, fica à vontade, eu vou fazer um anúncio no Facebook ainda. Então já fica aqui de antemão que esse é um problema que a gente vai solucionar já logo no começo do ano. Olha aí, vaga de emprego agora, fim de ano, para quem quiser. Para quem está na crise, né? Ano de crise. Quem foi demitido agora nesse fim de ano já aproveita. Bom, acho que todo mundo falou da dificuldade que foi o ano, de como foi um ano bem conturbado no mercado editorial, acho que fora também, economicamente. E muitas empresas, todas as editoras aqui tomaram meio que algumas opções fora da caixa, né? Algumas coisas diferentes. A New Pop ela parou de entregar os magazine banco, começou a fechar só na loja online, ou em eventos, ou livrarias. A Panini ela começou a colocar os anúncios de One Punch Man em metrô, começou a colocar na TV, comerciais, que é uma coisa que é raro, né? Seja mangá, seja anime, qualquer coisa, colocar na TV é um negócio bem... Da Marvel também. A gente fez duas iniciativas, se não foram 3 iniciativas, mas 2 iniciativas eu estive mais próximas delas. Teve também a iniciativa do Cavaleiro das Trevas, né? Então são 3. Okay. Teve, mas não foi em metrô, o Cavaleiro das Trevas, mas teve um evento próprio para isso, né? Sim. Mas pro metrô teve Guerras Secretas. E teve a JBC também, que ela começou a investir. Tem ainda o projeto da Rentin Drive, né? Que é aquele para ler mangás online, que tem alguma previsão de lançamento, deve ser ano que vem. E também a ideia de começar a investir mais em títulos de luxo, como o Casemblante Cavaleiros ou o Artbook e tudo mais, que são medidas meio que fora da caixa, são uma forma talvez de correr um pouco atrás do consumidor que deixou de comprar. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas coisas que vocês fizeram de diferente esse ano, se deu algum resultado, se a gente pode esperar mais coisas em 2017. É um panorama geral das maluquices que vocês tiveram que fazer esse ano aí para correr atrás da galera. Bom, no caso da JBC, não foi só esse ano, na verdade a gente vem fazendo isso nos últimos anos porque esse ano sim foi um ano mais difícil, mas acho que o mercado editorial como um todo no mundo vem sofrendo o problema de menos gente lendo, porque você tem muito mais concorrência de outros meios de comunicação mais atrativos para as pessoas, né? Videogame, internet, etc e tal. Então, na verdade, a gente estuda dentro da JBC desde sempre, pelo menos desde que eu entrei, né? Não posso falar de antes, meios de fazer coisas diferentes e está sempre tentando atrair novos leitores, né? Então, a gente já fez anúncio no metrô lá atrás, com Sailor Moon, com Super 11 também, né? por exemplo. Teve anúncio... Agora com Boku no Hero também, mas lá atrás com Sailor Moon, com Super 11. A gente lançou Super 11 no formato revistinha, para banca, para tentar atrair leitores infantis. A gente anunciou esse ano, infelizmente ainda não deu para lançar o Henshin Drive para leitura digital, mas está andando bem. É muito complexo para a gente lançar porque envolve, além da parte de desenvolvimento tecnológica, toda a burocracia da negociação com os japoneses, né? Mas isso em breve deve estar começando já a sair pela JBC aí, leitura digital. Então assim, a gente sempre tem reuniões lá dentro e conversas de inovação visando atrair novos públicos e ou trazer de volta gente que lia e parou de ler. Eu acho que isso é fundamental em qualquer momento, seja um momento de crise como agora, seja momentos de bonança no mercado. Por parte da New Pop, eu acho que segue basicamente o mesmo princípio. Eu acho que falta pra gente, no caso, seria o anúncio no metrô, que a gente nunca fez, né? Mas a gente sempre correu atrás de achar alternativas para divulgação, né? Desde a sua criação, um dos principais destaques que a editora sempre tentou dar é a participação em eventos.
gente sempre esteve muito presente em todos os eventos, não só de São Paulo, mas de outras cidades também. Anúncios em revistas, mas principalmente focado em nichos, né? A gente sempre teve anúncios em revistas como o Neo Tóquio, Anime Do, outras revistas focadas mais no tema de anime. Se aproveitar bastante da moda, né? Do momento, que é a questão dos youtubers, né? Dos influenciadores. Tem outras ideias também que a gente vai trabalhando, porque realmente, hoje em dia não basta só colocar o material para vender, né? Você precisa achar alternativas para chegar a esse público saber que o seu produto está à venda, assim. Eu acho que não é só pela Neopop, mas muitas vezes, eu acho que a Beth e o Cássio também enfrentam isso, às vezes a gente lança um título, por mais famoso que ele seja, tem gente que nem sabe que aquele título está saindo, sabe? Você continua vendendo, agora falando pela Neopop, né? A gente tem muita coisa que a gente continua vendendo há muito tempo número 1, sabe? Então é sempre importante também essa preocupação de manter sempre o catálogo disponível, porque sempre tem alguém que viu um anime que passou há 3 anos atrás e acho que não sabe que saiu há 3 anos atrás. Na cabeça dele aquilo, ele viu agora e quer saber disso agora. Então é importante você também manter o catálogo, né? E só voltando só um pouquinho em relação ao que a Beth comentou, eu acho que isso que aconteceu com ela aconteceu com todas as editoras. A gente teve que rever um pouco a questão de lançamentos mensais, bimestrais, porque não estava dando realmente para você encher a banca, encher as livrarias de produto, porque querendo ou não, essa situação não está fácil, você precisa escolher muito bem onde você vai gastar seu dinheiro, né? Isso é normal. E em relação à Neopop, voltando ainda, a banca já disse isso algumas vezes, é uma decisão muito difícil, é um tema que eu acho que renderia um bate-papo só sobre isso, porque você precisa, é um sócio que você tem, que tem quase metade do seu produto, e hoje em dia, no cenário atual, ele paga quando quiser. Você não faz um boleto para ele e acha que vai receber esse boleto. Realmente quando ele quer, ele paga para você. A Beth perguntou se o JBC tirou várias coisas da banca. Na verdade, censurado. A gente começou a fazer mais lançamentos exclusivos para a livraria. Passou a não lançar tudo para a banca, coisas de valor agregado maior não vão para a banca. É isso que a gente passou a fazer, escolher melhor o que a gente mandava para a banca ou não. E aproveitando, eu queria falar em cima do que o Júnior falou, essa nossa resposta a sua pergunta é bem interessante também, vocês verem uma coisa que eu falo sempre, né, não dá para você comparar exatamente as editoras, então o que cada um de nós vai fazer para trazer gente nova e tal, a gente vai fazer dentro das nossas possibilidades. Então o Júnior falou, faltou só o metrô, mas talvez o metrô não seja uma coisa que vai trazer mais leitor no caso da sua editora. Eu acho que não é porque um de nós faz uma coisa vai ser bom necessariamente para as outras editoras, ou também não é necessariamente, eles fizeram televisão, a gente não consegue fazer televisão é muito caro para a JBC, por exemplo, então é algo que o custo-benefício para a gente não vai ser bom, a gente vai gastar os tubos para não ter necessariamente o retorno desejado para a JBC. Então a gente também tem que a gente tem que quebrar a cabeça para também ver de que jeito o nosso dinheiro vai ser melhor investido, né? Porque não necessariamente a gente consegue fazer o que o outro consegue, né? Emendando o assunto, inclusive eu acho prudente sempre pensar nisso antes, né? A Panini, ela leva meses para considerar um plano de marketing como esse, porque o custo é muito grande e nós precisamos mostrar garantias, na verdade, de uma ação de marketing como essa, por exemplo, colocar coisas no metrô, fazer coisas de televisão, que isso faz realmente dar um retorno, porque nós temos que dar um espaldar para quem está dando esse dinheiro, que na verdade é a Panini Itália, né? Vem tudo da Panini Itália, ela só autoriza, o dinheiro daqui de dentro, né? Mas quem autoriza é a pessoa da Itália. No caso então, de One deu algum resultado positivo? Vocês já sabem? Sim, claro, não tenha dúvidas que isso sempre, assim, pra gente sempre é um resultado bom, entendeu? Agora, o duro é convencer. Como esse foi um dos primeiros, foi um resultado muito positivo, tanto que nós fizemos a Guerras Secretas depois da Marvel. Então, eu acredito que ano que vem vamos ter mais alguns. Bem provável que
que não sei se vai ser realmente de quadrinhos, porque tem muito, a Panini publica muita coisa, né? Então também é complicado, porque a gente hoje detém, acho que, sei lá, uns 90 títulos em banca por mês da Panini, né? Deve ser mais ou menos por aí. E isso não levando Star Wars, Turma da Mônica, né? Então, a Mônica também é de vocês, né? Turma da Mônica também. Minha cabeça ainda é na Globo. Capaz de ser mais que 90 títulos em banca, nem sei como são hoje em dia. Antigamente eram 90, agora deve ser bem mais. Então, de todos esses títulos, pode ter ação de marketing desse calibre para qualquer coisa no que vem, então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas eu sei que existe toda uma parte burocrática que não é só burocrática, mas assim, é uma análise financeira para ver se realmente vale o investimento, é uma coisa que a gente está falando de muito dinheiro, não estamos falando de 20 mil reais, que para mim já é muito dinheiro, a gente está falando de, às vezes, 60, 80, 100 mil reais, entendeu? E aí, tipo, é uma grana absoluta, entendeu? É uma coisa que você tem que escolher. Se você vai investir realmente num título que dá um retorno desses, entendeu? Ele vai dar esse retorno, será? Ou então, até de repente, lançar mais títulos com essa grana, entendeu? Você tem que pensar exatamente o que é que você quer fazer. Então, assim, tem que ter um planejamento muito firme, muitas pessoas são envolvidas no processo também. A Panini, o que ela alterou esse ano foi muita coisa, na verdade, né? Nos mangás a gente teve várias alterações aí, nós temos aí uma integração maior entre as Paninis também, a gente tem uma troca maior aí de figurinha com as outras Paninis, a gente sabe exatamente o que está acontecendo em cada outro país agora. Então nós temos, isso também possibilitou fazer alguns atrevimentos de troca de formato, por exemplo, nós tivemos alguns formatos diferenciados com offset, nós tivemos aí uma troca de contrato, isso nunca tinha acontecido antes, nós simplesmente chegamos, porque o público pediu que Slamdunk não saísse no tampobon, então nós cancelamos praticamente o contrato, tivemos que refazer um novo contrato, e o novo contrato nós discutimos isso internamente durante muito tempo, que não poderia sair com o preço de um Kanzeban, como a JBC fez o Kanzeban Loja de Cavaleiros do Zodíaco, nós acreditamos que isso não seria bom para Slamdunk, no caso. Mas isso foi uma discussão interna, entendeu? E para poder oferecer, porque acho que na verdade esse é um diferencial que a Panini, uma diretriz nova talvez que a gente esteja seguindo, de não tentar fazer um material extremamente caro no momento. Talvez a gente escolha um material que nem a JBC mesmo fez, escolheu o Ghost de Shell para lançar um encadernado muito bonito, ficou muito bonito mesmo, meus parabéns. Mas, por enquanto, talvez a gente escolha algum título para fazer isso, mas não no momento. No momento nós achamos que, assim, a nossa diretriz, pelo menos, é colocar à disposição do leitor uma grande quantidade, uma grande variedade de títulos, ter um catálogo bastante variado, que o leitor ele possa escolher o que ele quer ler e ele tenha a possibilidade de comprar, ele tenha a capacidade de comprar 2, 3, 4 títulos por mês ou até mais, sem ter o famoso não vou mais comer um lanche na hora do intervalo, ou então não vou mais no cinema no final de semana, ou algo do gênero, não ter esse sofrimento. Mas essa é uma diretriz que nós adotamos, então eu acredito que assim, apesar de que a gente tem lançado mais títulos no formato, agora todo mundo fala formato Vagabond, né? No formato Vagabond, eu acredito que daqui para frente a gente vai procurar uma alternativa, porque também é um formato caro, ele continua sendo um formato caro, né? E provavelmente em 2017 nós vamos sofrer aí um aumento de impostos muito grande, acho que não sei se as outras editoras estão preparadas para isso, mas nós já levamos isso em consideração, então é bem provável que a gente tenha também um aumento aí geral nos mangás, na verdade. Então, mas o aumento não vai ser muito significativo, nós geralmente variamos os aumentos entre 50 centavos e R$1. Então, normalmente não tem um aumento tão significativo assim. Essa é uma das diretrizes que a gente tem tomado agora, e esse ano, na verdade, teve muita alteração no nosso catálogo, né? Nosso catálogo teve escolhas muito diferentes do habitual, né? E ano que vem eu acho que a gente vai ter mais ainda, em 2017. Ok. E como é que acho que o Edinho falou no jogo do Boku no Hero Academia, o Edinho da JBC, ele está aqui, tá?
Ele falou no evento de Boku no Hero Academia que a boa parte da ideia do evento era mostrar para os japoneses como a JBC estava investindo em propaganda, em publicidade, em levar a marca de Boku no Hero para o Brasil e tudo mais. Como que os japoneses estão recebendo essas propostas, essas diferenças, o Kazemban, o Slandang em formato diferente, o comercial na TV? Eles estão otimistas com o que vocês estão fazendo, com o formato, as vendas no Brasil, ou para eles a gente ainda é tudo um bando de bacagaizinho pirateiro do cacete? Hoje, cada vez mais eles estão um pouco mais pedindo mais informações, realmente. Até para você, quando você vai fazer uma proposta por algum título, eles pedem por que você quer esse título? O que você vai fazer de diferente que as outras editoras não fazem com esse título? Então não é só mandar uma mensagem ou ir lá no Japão, ou ir na feira na Alemanha, fazer uma reunião e falar a gente quer esse título e a gente quer dar tanto. Não é só isso. Muitas vezes eles pedem o que você vai fazer, onde você vai distribuir, como é que você vai divulgar, o que você vai fazer de diferente, como você vai trabalhar o público que gosta dessa série. Então assim, não é só uma planilha com números. Normalmente você tem que fazer alguma coisa um pouco mais não é uma apresentação, realmente tudo que você imagina fazer, uma projeção de vendas, é cada vez mais complicado você ganhar uma concorrência de algum título. E muitas vezes esse detalhe do que você está oferecendo a mais é o que vai fazer você levar. Às vezes nem é o valor a mais, às vezes até uma editora que tem uma proposta um pouco menor acaba ganhando porque aparentemente ela está se dedicando mais ao título. Ela quer mais, parece ter mais vontade de publicar aquilo, né? Então tá dando resultado, assim, eles pedem mais informações. Eles estão vindo para o Brasil com mais frequência, alguns grupos de editoras vieram ao CCXP, várias vezes eles vêm em qualquer data, daí sai almoçando com todas as editoras, visita todo mundo, conversa, pergunta o que a gente acha do mercado, sabe? Então as perspectivas para o futuro. Então cada vez mais eles estão com um radarzinho aqui para o Brasil, né? Pelo menos essa é a opinião que eu tenho, né, no momento. Basicamente é isso que o Júnior falou, eu concordo com tudo. A única coisa que eu acho é que assim, eles sempre foram muito protecionistas com os títulos deles. Então, na verdade, sempre houve mais ou menos essa linha do que o Júnior falou, assim, de perguntarem. O que eu acho é que tá indo até um pouco além agora. Eu acho que eles estão vendo coisas legais que a gente faz e isso está ajudando a eles deixarem a gente fazer outras coisas e lançar outras coisas, né? Por exemplo, uma das coisas que fez a gente conseguir lançar Sailor Moon foi a nossa edição de Sakura. Quando eles viram a nossa edição de Sakura, com página colorida, em offset e tal, falaram, pô, vocês conseguem fazer uma coisa bacana. Então, vocês vão levar esse título, mas vocês têm que fazer essa qualidade, né? Então isso foi uma coisa. E eu acho que agora, com esses planos de marketing que a gente tem feito, maiores ainda, acho que um dos mais completos que a gente começou a fazer também foi com o Sailor Moon. Você citou o Ed, é o agente de marketing da JBC, ele que faz esses planos, né, malucos. A partir desses primeiros, porque antes você tinha que fazer planos mais tranquilos, eles perguntavam algumas coisas. Hoje em dia, para títulos maiores, eles pedem algo maior, um plano mais detalhado, se vai ter evento, se não vai ter. Eles estão, acho que como o Júnior falou, mais de olho no nosso mercado e do que vai sair aqui e como vai sair, né? E isso que ele falou também, eles têm vindo com maior frequência. Agora na CCXP, que a gente trouxe o Tsutomu Nihei, né, o autor do Knights of Sidonia, vieram 2 editores junto com ele. Normalmente sempre vem um, que é o editor do cara, tem que vir junto, mas vieram 2. Eles também aprenderam palavrão? Não, Nihei. Eles aprenderam, mas eles não ficaram repetindo igual o Nihei no Twitter dele, né? Pois é, isso foi engraçado porque esses palavrões ele aprendeu no último dia aqui em São Paulo, depois que acabou, né, já os eventos, para ele não soltar no meio do evento, né? E aí a gente estava num jantar com eles, desviamos totalmente do assunto, tá? A gente estava num jantar com eles, eles quiseram, né, fazer um jantar com a gente de despedida, porque eles iam para o Rio de Janeiro. E aí a gente chegou e eles já tinham tomado umas cervejas e tal, e a Mihei só falava os palavrões, não falava mais nada. Só que inserido no assunto, no contexto, ele entendeu o que era aquilo. Ele não falava por falar, ele encaixava bem no
no assunto, né? A gente até sugeriu, por exemplo, que ele levasse o Marcelo Del Greco com ele pro Japão, e aí ele soltou um puta que pariu, né? Foi bem engraçado. Vamos voltar pro assunto, né? Então, eles estão, acho, mais preocupados, eles querem ver como vai sair, eles querem entender, mas desde sempre, a gente sempre é obrigado a dar um grande feedback para eles, né, Júnior? Não só de números, mas também nós temos que enviar o exemplar pronto depois, e eles fazem uma avaliação de qualidade de tudo que é lançado, exemplar por exemplar, não é só o volume 1, todos são mandados para o Japão, e eles fazem também análise de como está indo, o que aconteceu, então isso sempre ocorreu. Eu acho que só está acontecendo de forma mais minuciosa, tá? Bom, eu não sei, eu não vejo tamanha diferença assim com alguns anos atrás. Eu acho que sim, o nível de exigência também está maior, mas eu acho que é um reflexo geral quando algo fica mais popular, né, se populariza. Então eu acho que assim, o público cresceu, as vendas aumentaram, então os japoneses também passaram a ser mais exigentes com isso, entendeu? Então quando você atinge um certo patamar no mercado, eles também, é uma ação e reação, né? Então eles também passam a ter uma nova postura em relação àquele mercado. Então quando o mercado se expande, é o caso, por exemplo, que o mercado tem se expandido bastante, ele deu uma retraída, mas eu não acredito que tenha, falando especificamente do mercado de entretenimento, ele tenha retraído esse ano, porque apesar de ser um ano de crise, o entretenimento ele continua vendendo bem. Eu acredito que isso sempre isso acabou virando, na verdade, um holofote, né? Enquanto o mercado, por exemplo, de carros, ele retraiu de uma forma drástica, as montadoras estão aí até fechando, você vê o mercado de entretenimento expandindo. Então, assim, é claro que os japoneses não são cegos, eles veem isso, eles percebem que tem alguma coisa de diferente acontecendo no Brasil e eles vão ficar mais atentos. Então, aí a gente teve impeachment, né? A gente teve uma série de coisas que alteraram até inclusive o valor do dólar no decorrer do ano. Nós tivemos aí eleições americanas, e isso tudo reflete, na verdade, no final das contas. Então, eu acredito assim, que os japoneses, uma das coisas que eles perguntam com muita frequência é se uma hora a gente acredita que o mercado brasileiro vai ficar estável. Porque ele é instável há muitos anos e ele continua instável. E assim, ele não é de uma instabilidade de a gente falar que ele é negativo, que ele tem déficits. Ele é de uma instabilidade de que tem ano que ele vai muito bem e tem ano que ele vai muito mal. Então, é imprevisível. Então, é um investimento para eles imprevisível. Então, eu acho que conforme essa instabilidade vai se agravando, e eu acredito que ano que vem vai ser um ano bastante instável para todo mundo, em todos os setores, eu acho que ano que vem eles vão ser mais exigentes. Cada vez mais eles vão ser mais exigentes, porque eles não sabem exatamente o que está acontecendo aqui, né? Eles não sabem exatamente. Então, eles querem ter sempre um respaldo. Será que esse título vai realmente bem? O que a gente vai fazer para esse título realmente ir bem? Que garantias a gente dá para esse título ir bem? Então, é um pouco complicado. E assim, quando você fala que esse título vai bem porque eu vou fazer isso, você vai lá e faz isso, e nele não vai bem, a chance de você pegar um segundo título muito parecido com aquele, ou um segundo título daquela mesma editora que é um mainstream no Japão, fica cada vez mais difícil. Então, você não consegue ter argumento para a negociação de um novo título. Então, a gente tem sempre que trabalhar com o máximo de cada um para que aquele título vá bem, para que ele não comprometa novas negociações também. Então, não tem só o lance do... Antigamente até tinha, né? A gente joga na banca e seja feliz título, venda pra caramba, sozinho, né? E hoje não dá mais para fazer isso. Se faz isso, é garantia de que o título está morto. Bem, eu acho que pouca gente aqui tem idade para lembrar, no máximo acho que só eu e talvez o Cássio, desculpa. Mas no começo dos anos 2000 existia a Abril que lançava uma Marvel DC, que era R$2 a revista, menos de R$2 a revista, e um belo dia estava numa crise bem parecida com a nossa, eles decidiram cancelar tudo e lançar revistas Premium, Master, Deluxe, fodona, por R$10, R$11. R$9,90 com capa dura e não sei o que. Que foi um grande problema na época, porque no final das contas os quadrinhos virou uma coisa de elite, né? As pessoas que conseguiam comprar com o preço do lanche não conseguiam mais comprar o quadrinho ali que queria comprar.
E a gente, esse ano, a gente teve muito lançamento, não só da JBC, mas muito lançamento de luxo, com valor mais alto, para colecionadores e tudo mais. Será que não existe um risco da gente meio que voltar para essa época da Abril, em que só quem tinha muito dinheiro poderia comprar os mangás, ou a gente ainda vai continuar tendo aqueles mangás mais em conta para as pessoas, ou de repente uma versão de luxo, uma versão mais simples para quem possa comprar em vez de só colecionar e tudo mais? Ou a gente vai, se tudo der certo, sair desse momento? Eu acho que são coisas completamente diferentes. Eu acho que não dá para comparar essas duas coisas que você falou, que são coisas completamente diferentes. A gente vivia um momento bem diferente. A Abril estava tentando desesperadamente se manter publicando quadrinhos de heróis, porque na verdade a Panini já vinha ali querendo entrar no Brasil. Então na verdade foi uma tentativa desesperada de se manter publicando. E a Abril tinha um outro problema, de que era uma empresa muito grande, então os custos todos dela eram muito grandes e ela conseguia se manter com tiragens muito grandes. Isso já não fazia mais sentido naquele momento. E ela tentou uma última cartada desesperada. Eu acho que hoje a gente vive um momento completamente diferente. A gente nunca teve tanto quadrinho sendo publicado no país quanto hoje, né? Inclusive mangá, mas no geral. E o movimento que está sendo feito é outro. O movimento que está sendo feito é o movimento de começar a ter quadrinhos de luxo para colecionador, que é algo que não tem, mangá não tinha até pouco tempo. E o quadrinho americano e o quadrinho europeu já fez essa transição há tempos. Hoje, 15 anos depois, a gente tem uma base de gente de mangá estabelecida. Então é o que você falou, a gente tem idade para lembrar talvez mais um ou outro aqui. Mas quem lia daquela época hoje é uma pessoa mais velha, que tem dinheiro. Se ela gostar de mangá ainda, ela quer comprar um negócio de qualidade melhor, de acabamento bom. E eu acho que é esse o movimento que a gente está fazendo. O movimento é completamente diferente. A gente não está transformando, eu digo o mercado, no JBC. A gente não está transformando coisas baratas em só coisas de luxo. A gente, na verdade, está entrando também no nicho do colecionador, de quem quer coisas de maior qualidade. E mais, eu digo mais, algumas coisas, como o Ghost in the Shell mesmo, por exemplo, é assim ou não é. Não tem Ghost in the Shell... Uma coisa que eu falo é que Ghost in the Shell, Castlevania, eles não estão caros. Pois é. Eles estão dentro do padrão de qualidade e valor. Não, e é o padrão que o Japão, ou eu lanço assim ou eu não lanço. Lançar um mangá nessa qualidade a R$20 é impossível. Artbook, não dá pra lançar um artbook pra banca com papel jornal, entendeu? Então, na verdade, a gente tem várias edições voltadas para o público colecionador. Mas ao mesmo tempo a gente continua com os tancos normais. O único problema, eu acho, que eu vejo é que assim, não é um problema, a gente não vai ter mais nunca coisas de R$2, R$3, etc. Mas porque, como eu digo sempre, né? Naquela época que os mangás começaram a ser lançados, R$2,90, R$3,50, né, JBC e Conrad, o Big Mac era R$3. Nada custa mais R$2. Hoje o Big Mac custa R$15 e era meio tanco, e agora a gente tem um tanco completo no valor do Big Mac. Não é o mesmo também, né? Ele é um meio Big Mac quase, né? Então, pela minha ótica, são momentos completamente diferentes. Do contrário, a gente está começando, para mim, a ter um mercado muito mais maduro do que a gente teve um dia, com opções para todos os tipos de gostos. E dentro dessa questão ainda tem outros fatores, né? A questão do valor do produto. Cada editora faz uma análise em relação ao público-alvo que ela espera atingir com o título. Não adianta imaginar que você vai lançar título A e ele vai vender para a massa. Às vezes você já pega o produto sabendo que ele tem um perfil de leitor. Esse leitor ele é mais compacto, ele é reduzido, então você vai trabalhar um formato que atenda às necessidades desse público. Se é um público mais velho, que não vai na banca, que só vai em livraria, então você começa a analisar isso também. Então isso também influencia muito no acabamento do produto e tudo mais. Tem produtos que a gente, na tiragem, tem produtos que a gente sabe que é de massa, agora tem produtos que a gente sabe que literalmente é um nicho.
Então você vai focar nesse nicho, você já vai fazer um estudo desse nicho, você vai saber que esse tipo de consumo tem preferência desse tipo, você vai ter uma tiragem menor, então vai ter um valor agregado maior mesmo. Então acaba você tendo que analisar também cada publicação de uma forma, né? Pegando um exemplo que não é a questão de publicação, mas até, por exemplo, CCXP. A New Pop esteve pela primeira vez no CCXP. A gente sabe que apesar do espaço de animes e mangás estar aumentando lá dentro, o grande público-alvo, o perfil de público é o público mais velho, que é mais fã de quadrinho americano, essas coisas. No caso da editora da New Pop, não fazia sentido fazer um stand de Madoka Mágica. A gente focou em quê? A gente focou em Last of Us. Então com isso a gente conseguiu atingir um público que nem conhecia a New Pop, porque batia o olho lá, caramba, Supernatural, Metal Gear, nossa, Kimba, Don Drácula, isso aqui eu assistia quando eu era criança, um cara de 30 anos falando. Então, a editora tem que realmente ver o público que ele quer atingir e fazer a análise. Então é bem complicado, não é uma métrica, vai aumentar e ponto. Sem contar que ano passado tivemos aquele problema com o dólar que disparou. Deu um mês, o papel aumentou por causa disso. Daí o dólar estabilizou, faltou papel no mercado. O dólar estabilizou depois de um tempo, ele reduziu, abaixou. O papel não ficou mais barato de novo. A gente teve o exemplo agora do combustível, né? Todo mundo fornecendo, começou a vender mais barato para os postos. Os postos estavam aumentando o valor. Então, infelizmente aqui no Brasil, a gente nunca baixa, nunca volta para o valor. Então a tendência, infelizmente, é daqui a pouco vai ter reajuste de papel de novo. Não tem sentido ter um reajuste, mas vai ter. E não tem como baixar o preço da revista se nada está baixando o preço da produção. Exatamente. Salário tem que aumentar, tudo vai indo para cima. Então as contas não batem, né? É complicado, né? Fica bem... tudo, final de ano decide em todos os setores, é bem complicado, né? Então, e vai explicar isso pro Japão, não tem como, você não... é só problema, gente, é complicado. Bom, eu nem sei exatamente o que apresentar, porque eu já tinha dito que a diretriz da Panini, principalmente agora para 2017, é seguir com as publicações tanto mais, vamos dizer assim, uma faixa de preço mais popular, que seja cabível com o preço da maioria dos leitores, como a gente vai continuar mantendo linhas, por exemplo, de Marvel, DC e Star Wars, encadernados, mais luxo, vamos dizer assim. Então a gente continua com as duas linhas e alguns produtos que não são Marvel, DC eu estou contando a Vertigo também. Marvel, DC, Vertigo e Star Wars. Alguns dos produtos fora disso, inclusive mangás, podem ou não vir em acabamento de luxo, mas a gente tem a diretriz de manter, por exemplo, o Homem-Aranha regular, entendeu? Inclusive, provavelmente vai sair Mulher Maravilha no regular também, vai ser mensal, a revista. Então vai sair várias revistas assim, regulares, não vamos manter isso, porque tem a maior parte dos leitores, ele não é elitizado, como você disse. Essa decisão que você falou da Abril não foi uma decisão apenas da Abril, várias editoras na época e posteriormente, depois da venda dos quadrinhos, que a Abril ficou sem publicar quadrinhos aí durante muito tempo, retomou agora com o Disney firme e forte, com edições de luxo de novo. Eu acho que a gente passou por uma época um pouco tenebrosa, a Devir tinha tomado essa decisão também de só publicar edições de luxo. Agora parece que retomamos isso, né? É quase uma gourmetização do mercado, né? Vamos dizer assim, mas por enquanto tem público. Esse público continua, é o público colecionador, ele continua comprando, então eu não sei até onde o mercado vai aguentar isso, mas aparentemente ele está conseguindo conviver bem. Eu acho que a gente vai encontrar um ponto ali em que o próprio Cassius falou, não tem como deixar toda a linha editorial sua como luxo, então eles vão continuar publicando os tampos normais, né, no formato do papel jornal e tudo mais. Não tem como você deixar tudo luxo, porque senão você também vai atender só um público específico, realmente, isso é o que o Júnior está falando, depende muito de cada título. Então alguns títulos podem ser avaliados dessa forma, mas a Panini continua com a diretriz de melhor custo-benefício, até onde eu sei, até a segunda ordem. A Panini vai continuar com isso. Todos os públicos sempre que possível. A maioria, na verdade. A gente vai tentar sempre atender a grande maioria. Por isso que nós, por exemplo, é o que o Júnior está falando.
eu não gosto de dizer isso realmente, mas nós dependemos muito da Total Express, que é a antiga Dinac, hoje ela se chama Total Express, que nós vendemos muito em banca. Nosso público é muito voltado para a banca. Hoje nós temos alguns títulos em livrarias, não são todos de mangás, entendeu? Nós temos os livros, né? A gente chama de livros, que são os encadernados, capa dura. Os encadernados, capa dura da Marvel DC são todos de livraria, mas assim, a grande massa, o grande volume, Turma da Mônica, Star Wars, Marvel mesmo, a quantidade de quadrinhos que sai de títulos da Marvel é muito grande, o DC também é muito grande. Todos esses, inclusive mangás, a grande venda vem das bancas, então a gente não vai retirar das bancas até pelo menos ter uma segunda opção melhor. Só uma correção, a Abril nunca parou de publicar quadrinhos, ela publicou Disney desde sempre. Agora eles começaram a fazer coisas de luxo e tal, né? Com o Disney. Não, o americano morreu, mas o Disney, né, sempre, desde sempre. Sim, eles voltaram com o luxo agora. Ok. Bom, vocês sempre falam que estão em contato com as editoras, às vezes conseguem entrar em contato com o autor para perguntar alguma coisa de tradução, alguma coisa, tem que mandar as edições para eles. Teve algum mangá específico, algum autor específico que foi chato, deu trabalho, encheu o saco, vocês abriram o e-mail e falaram, não abriram de novo esse cara, pedindo para mudar um pixel pro lado dessa informação, ou todos sempre foram de boa até? Teve algum que não foi chato? Não, na verdade assim, o que acontece é que, em geral, a gente não tem contato direto com o autor. É sempre com a editora e, em uma parte dos casos, o autor também tem que fazer a aprovação, mas via editora, não vem com a gente. Não é sempre não que os caras são chatos, de vez em quando a gente tem aprovações rápidas, mas como a gente sempre conta, tem alguns que são mais, né, complicados. Eu sempre conto o caso de Sailor Moon, que era bem complicado, precisava, as cores eram um ponto para cá, um ponto para lá, agora passou demais, deixou mais rosa, deixou menos rosa, mas com Clamp assim também. Então, normalmente depende do autor e do título, né? Por exemplo, com My Hero Academia, não é com o autor, mas é com a editora Shueisha. Eles querem saber exatamente o porquê de cada coisa, para a gente poder colocar o glossário lá. Teve que ir e voltar várias vezes, de essas informações aqui não está explicado em nenhum lugar pelo autor, então é melhor você não colocar. Então, eles são muito protecionistas com os seus títulos. Então, mas varia muito de gente para gente. Pra gente eles se preocuparam bastante. A pergunta, né? Basicamente é isso. Alguns são um pouquinho mais detalhistas, outros não. Às vezes você se surpreende com uma aprovação que vem em um dia, você manda um negócio, você vai dormir no dia seguinte, você já vê, já vem. E tem casos que duram, infelizmente, já chegou, pelo menos pro meu pop, meses, assim, que, né, não... E tem aquelas alterações, eu acho que eu sempre conto brincando, que eu não esqueço que essa marca é aquela que você manda uma alteração, ele pede, você manda a segunda, ele pede pra mudar, vai, muda, chega na quinta alteração. No caso da pop, a gente fez uma alteração de capa, né, a gente fez um JPEG com todas as alterações que eles pediram, e falou, escolhe uma. E colocamos um número, tipo, juro, umas 10 capas diferentes com variações de cores. Ele, a gente quer a capa 2 aprovada. A capa 2 era a que a gente mandou pela primeira vez pra ele. Daí ele aprovou a capa que já tinha mandado e isso foi tipo uns 2 meses de aprovação. Então, às vezes não tem muita lógica no que acontece, assim. Mas, na natureza, são todos uns amores, né? Na verdade, no processo da Panini, como a gente está publicado na média do Brasil, pelo menos 20 títulos por mês, a gente não pode se dar o luxo de ficar discutindo. Então, o autor pediu, a gente faz. Vai pedir alteração, a gente faz.
A Shueisha, por exemplo, pediu uma alteração, a gente nem argumenta se é uma alteração boa, ruim, se faz parte do mercado ou não. É a editora que é dona, então eles têm a razão sempre. Então a gente simplesmente faz, a gente não encontra argumento. A gente só compra o cavalo de batalha, eu gosto desse termo inclusive, quando é alguma coisa que realmente está muito errada ou o licenciante realmente está equivocado, de alguma maneira. Por exemplo, se um termo já saiu daquela maneira antes e ele quer que altere agora. Então eu quero saber exatamente por que esse termo vai alterar agora. Entendeu? Eu quero que ele me dê explicações plausíveis por que nós devemos alterar certo termo. Isso aconteceu, mas aconteceu há muito tempo atrás, como por exemplo de Greyman, que está retornando às bancas agora. De Greyman teve uma alteração que nós não poderíamos mais utilizar a palavra Vaticano, apesar da autora ter utilizado a palavra Vaticano. E depois de muitas argumentações, eu compreendi que teve pessoas católicas que entraram reclamando, né, com a própria Shueisha no Japão, do uso do termo, então a autora passaria a não utilizar mais o termo, que fora do Japão nós também deveríamos não usar mais o termo. Então, mas isso demorou horrores, né, até a gente ter uma explicação plausível, porque tem sempre um intermediário no meio. Nós estamos, por exemplo, com um caso de um autor que, na verdade, que é o Ninja Slayer 4, o volume Ninja Slayer 4, ele não foi aprovado até agora, ele era de novembro, na verdade, ele vai ser postergado para janeiro, porque são vários autores e eles têm que aprovar, todos eles têm que aprovar o material, e um deles simplesmente saiu de férias e ele está inacessível. Tipo, é uma coisa assim que se fala, poxa, mas desde novembro o cara está inacessível desde novembro. Então a gente tem uma previsão de que talvez seja aprovado no começo de janeiro, talvez não, porque também tem editoras que só vão retornar, acho que depois do dia 10 ou dia 12, Kodansha mesmo, só retorna dia 12, eles fazem umas férias meio longas, assim, elas são corporativas, né? Então eles fazem tanto nos Estados Unidos, porque a Kodansha são duas matrizes, né? Tem a matriz americana e a matriz japonesa, e as duas tiram férias ao mesmo tempo. Elas marcam tudo coletivas juntas, né? Mas no geral, assim, como a Panini precisa do material de respaldo muito rápido, não acredito que a gente tenha nenhum problema de aprovação, assim, é raro. É bastante raro, assim, ter um problema de aprovação. Mas é uma das, assim, vamos dizer assim, um dos modus operandi que nós temos na editora chegou uma troca, né, uma troca resolve no mesmo instante. Porque a gente sabe que pode prolongar e isso vai causar atrasos. No geral, na verdade, qualquer alteração que o Japão peça, a gente faz. Na verdade, a gente não entra muito em discussão. A não ser casos de termos, alguma coisa relacionada a isso. Mas normalmente as maiores alterações que vêm muda essa cor, muda o tom disso. Isso a gente não tem muito o que falar, a gente vai, faz e já manda. Porque realmente a gente quer correr com o negócio, né? Então, eles demoram. Eu acho que todas as editoras têm essa questão, por exemplo, como a gente tem o fuso horário, normalmente a gente quer fazer o quanto antes, porque a gente ganhar tempo, porque senão a gente acaba perdendo 1, 2 dias, é bem complicado isso, né? Pois é. Isso é igual para todos nós. Que eu lembrei uma história para contar que eu te falei, a gente quase nunca tem contato direto com o autor, mas agora a gente está conseguindo trazer alguns deles para cá. E com o Nihei aqui, a gente começou a perguntar dúvidas que a gente tinha em relação a Sidonia e Blame, de conceitos mesmo para ele, né? E aí, por exemplo, o Thiago desconfiava que o Blame, na verdade, ele queria fazer um som de blam, porque eles usam muito, e é isso mesmo. Não é? Ele falou, você pode continuar falando Blame, mas é isso mesmo, é bram, é o som de bater. É o English. Pois é o English japonês. do Togashi. E aí a gente começou a perguntar coisa pra ele e tal, e assim, uma coisa que eles fizeram logo que eles chegaram foi, no Japão, o WhatsApp deles é o Line, né? Eles usam muito Line. E aí trocaram o Line, todos eles, os editores, com o Thiago, com as outras pessoas que falaram japonês lá da JBC. E quando a gente começou a falar disso, perguntar essas coisas para ele, já era também nesse mesmo jantar, que estava todo mundo feliz, o Nihei falou, quando vocês tiverem essas dúvidas, o Thiago pode me escrever direto no Line para perguntar. E eu vou responder para ele, puta que pariu. Ele adorou as palavras. Muito bem. Acho que puxando uma coisa que o Cassius comentou
editores e tudo mais, da aprovação, que eles têm que aprovar tudo às vezes. A primeira edição de My Hero Academia, eu costumo falar Boku no Hero, porque eu leio online, mas é My Hero Academia aqui no Brasil. Teve aquele famoso quadro, muita gente reclamou do All Might falando, tá saindo já um monstro e qualquer coisa assim. Eu não tenho problema nenhum com isso, eu achei até bacana ali no momento, mas pessoas da internet reclamou e questionou e tudo mais. Isso foi passado para a Shueisha? Eles têm algum problema com isso? Eles questionam isso? Não. Parte de texto não tem nada a ver com eles, eles respeitam a escolha de adaptação de cada licenciado. É até engraçado que, agora mexendo em Akira, a gente tem que usar a edição francesa como referência, que é a primeira nova edição que saiu no mundo. E eu estou comparando os textos e tem um monte de adaptação que não tem nada a ver com o texto original. E é a edição de referência feita a 4 mãos franceses e japoneses. Então, a parte de adaptação não importa para eles. Se o conceito estiver sendo passado corretamente, não tem nenhum problema, pelo menos com a JBC. Essa parte de adaptação, tirando nomes dos personagens, que você precisa realmente conversar, a parte da tradução em si, dos termos que você vai usar, você não precisa. Eles não tem um cara que fala português lá, fluente, e vai falar, sabe, vai analisar e vai falar, não, tem o carimbo. Eles tem quem entenda, né, mas o cara não leu o mangá todo e dá o carimbinho de tradução aprovada pra você, né. Pokémon eles têm. Pokémon nós mandamos página por página e eles vêm balão por balão e é analisado todos os textos. Todos os textos são analisados em Pokémon. É uma questão da Nintendo, né? Inclusive é a Nintendo que faz toda essa análise da tradução e tudo mais. É a própria Nintendo. E aí, assim, eles têm trocentos guidelines, eles têm muitos guidelines. Eles mandam todos os guidelines, com todas as instruções, com todos os nomes a serem utilizados, como são os nomes nos jogos, como que a gente deve utilizar. Assim, cada ponto que a gente vai discutir, nós temos que apresentar um respaldo. Por exemplo, Black and White deveria ter sido traduzido o título para preto e branco. Mas a Cartoon Network já estava passando o desenho animado na televisão com o nome Black and White. Então nós queríamos manter um padrão e os card games também, o Trade Guide Game, os cards da Cobar, isso. Eles também eram Black and White, então nós queríamos manter um padrão. Então esse é um cavalo de batalha que nós compramos. E que nós compramos com a maior, que foi a Nintendo, que é a mais complicada de lidar, na verdade. E eles chegaram e falaram, sim, vocês têm razão. Então, assim, é muito diferente de lidar com, vamos dizer assim, um licenciante muito mais exigente, muito além do padrão. Eu, por exemplo, eu entendo, por exemplo, o que o Cassius fala sobre Sailor Moon, porque eu faço Sailor Moon pro México, pra Panini México. Então eu sei exatamente quais são as coisas que dão de problema com Sailor Moon. Já tá acabando, já estamos no Short Stories. É um problema porque o que eles fazem? O processo todo, para quem não sabe, a gente manda as capas e páginas editoriais. Páginas editoriais são os começos e os finais dos mangás em geral, para editora, no caso a Kodansha. A Kodansha recebe aquilo, eles enviam para um editor da Kodansha que já publicou o Sailor Moon e tem contato com a autora. Ele vai até a autora, normalmente pessoalmente, levar aqueles arquivos. No caso da autora de Sailor Moon, não. No caso, ela tem internet, ela sabe utilizar. Mas no caso, por exemplo, do Naoki Urasawa, ele é um hippie que vive numa montanha isolada. Então o editor tem que ir lá e levar todo o material Naoki Urasawa para ele aprovar pessoalmente. Então, assim, tem autores que facilitam a vida, entendeu? Que nem Tiro Oda não quer ver nada, entendeu? Ele não quer ver nada, mas quando tem um problema e a gente reporta um problema para ele, ele responde na hora. Então tem autor que é muito fácil de lidar. O Eiichiro Oda é um deles. Ele passou um guideline que ele quer assim, assado. Se vocês cumprirem isso, não precisa nem falar comigo mais, entendeu? Praticamente isso, assim, tudo via Shueisha, nada é direto, né? Então a gente teve o caso, por exemplo, nessa última edição de One Piece, que eu tive dúvidas sobre um termo, conversei com o tradutor, que é o Felipe Monte,
sobre o termo, é um termo ridículo, gente. É só uma cidade, o nome de uma cidade que aparece numa imagem, tipo, é aberturinha de capítulo, não é nada demais. Mas pode vir a ser importante daqui a 40 volumes, né? Porque é One Piece. Então, daqui a 40 volumes pode ser que seja a saga máxima de One Piece e eu errei o nome na 65, não pode, né? Então eu já perguntei como que eu escrevi esse nome de um jeito. E aí eu perguntei, né? E a resposta veio imediatamente. Ela veio direto, assim, o autor que escreve desse jeito. Então tem coisas que são mais fáceis, tem coisas que são mais difíceis. Depende, cada caso é um caso. Entendi. Principalmente quando é empresas, elas jogam mangás ou quadrinhos relacionados a games. Capcom também é um outro exemplo de que era bem complicada, e Last of Us também foi um parto, porque não tem a ligação com a história do jogo, então daí é bem complicado. Ter todos os termos, todos os nomes, não pode ter nada, que Exatamente. mexe com o jogo. Halo, então, meu Deus do céu, tá sendo... Eu me lembro que no Anime Friends vocês comentaram que meio que a compra dos direitos dos mangás é meio que um leilão que as editoras abrem em determinadas épocas do mês. Acho que é isso, né? Sim, uma janela ali. Já teve algum caso em que vocês viram o mangá e falaram, nem vale a pena, deixa pra lá, e de repente, logo depois que você falou não, um mês depois explodiu esse mangá de... Não é tipo um leilão que o cara chega e fala assim, então, ó, esse mangá aqui se chama Naruto e ele tá à venda. Não é isso, entendeu? Acontece com alguns títulos, mas não são sempre. Quem sugere os títulos somos nós. Nós queremos comprar esse. Estão disponíveis? Entendeu? Nós podemos entrar no páreo para esses títulos, porque às vezes tem um título que está no páreo, outra editora já tinha mandado uma proposta para aquele título, ou a proposta veio antes, porque a janela é grande, a janela normalmente abrange ali quase 60 dias, que a gente vai mandando propostas para o licenciante. E às vezes a gente não manda tudo junto, às vezes manda uma, depois manda outra, porque a gente recebe um não. Então teve um título da Shogakukan, por exemplo, que não pode ser publicado fora do Japão. Até hoje eu não entendo porquê, mas tudo bem, não é assim uma coisa grande, mas era uma coisa que eu gostava. E aí, tipo, eu fiquei um pouco chateada, sendo bem honesta. Mas a gente mandou uma segunda lista, porque a primeira lista teve dificuldades em passar, e a gente comprar. Então, pra gente não ficar sem nenhum título daquela editora, a gente mandou uma segunda lista, e assim por diante. Mas não é tipo uma vitrine, que tá lá aquele monte de títulos, e você vai lá e pega, coloca no carrinho e fala, eu quero comprar esses aqui. Não é bem assim, não. É mais complexo que isso, na verdade. Basicamente é isso, e acho que falo por todo mundo aqui. Quando entra em leilão, daí é a tristeza, né? Porque daí fica aquela briga, daí fica brigando. Daí você fica na expectativa, e quando você recebe que outra editora ganhou, claro, aí você sai chutando tudo, né? É horrível. Mas às vezes você dá sorte, você manda uma proposta por algo muito bacana e simplesmente você recebe a resposta, está disponível. Ninguém quer ainda, aí acaba sendo mais fácil também, né? No caso do leilão também acontece, por exemplo, casos de, por exemplo, a outra editora ofereceu mais, vocês estão dispostos a fazer uma coisa diferente, vai fazer alguma coisa assim, e às vezes a Panini assim já faz mais de uma vez, na verdade, avaliou 2, 3 vezes e disse, talvez seja melhor não. Talvez seja melhor a gente não pegar esse título e apostar em outros, vamos levantar essa questão internamente e depois a gente responder. Então já teve títulos que durante o páreo nós desistimos. Nós desistimos porque às vezes é um valor tão alto, um valor que pra gente seria o meu equivalente a pegar outros 3 títulos, de repente pra diretoria valeu mais a pena desistir. Então também é uma decisão que não cabe a mim, entendeu? Mas eu sei que acontece, é igual leilão. Chega um momento do valor que você fala, será que eu quero realmente esse item? Será que eu vou levar isso daí em frente, custe o que... E falhou aqui também. Entendi. Bom, 2015 e 2016, acho que todas as editoras fizeram muitos anúncios, colocaram muitos mangás que iam ser lançados e tal, mas como 2016 não foi um ano fácil, não foi um ano simples para todo mundo, a gente teve muitos mangás inclusive que foram ficando bimestralmente, porque não dá para todo mundo comprar todo mês e tudo mais. A gente tem aí um déficit, né, de anúncios e lançamentos
isso pode impactar os lançamentos de 2017? Ou vocês vão preferir primeiro lançar esses que vocês já anunciaram, para depois anunciar mais? Como é que vai ser 2017 para vocês? Mais tentar fechar os mangás que já estão terminando e colocar esses que já anunciaram no ar, ou tentar correr atrás de mais coisa para... Oi? Primeiro que o leitor brasileiro ele é um pouquinho mal acostumado em relação a isso, porque acontece bastante em outros países na Europa, nos Estados Unidos, de as editoras anunciaram uma série de títulos, mas não significa que ela vai lançar o produto mês que vem. Então, a gente às vezes anuncia alguma coisa porque a gente quer falar, é da gente, o título e tudo mais, mas a gente não está dando uma data ainda. Tem que entender que não há essa obrigatoriedade de a gente lançar o negócio logo depois, entendeu? A ideia é fazer um calendário, mas eu acho que todo mundo tem anúncios aqui que fizeram 1 ano atrás, 2 anos atrás, às vezes até mais, que ainda está ali tá na geladeira ali. Mas tem um motivo também que às vezes você anunciou um título que você já estava fazendo planejamento com ele e apareceu a oportunidade de uma coisa que você acha que o momento daquele produto é melhor e você acaba antecipando. Então é natural algumas coisas ir sendo reprogramadas, não tem jeito. No caso da Neopop, a gente tem um déficit de alguns títulos para lançar, mas tem muita coisa para anunciar também. E, como eu disse, janeiro está aí, Neopop Day, aniversário da editora. Obviamente que a gente não deixaria o aniversário da editora passar batido sem anúncios bacanas, né? Mas acredito que para todo mundo a ideia é lançar tudo que anunciou, né? Tentar colocar aí todos os anúncios em dia no decorrer do ano. Não dá para lançar tudo já no primeiro trimestre, lançar tudo que já anunciou. Bom, no caso da JBC, como eu falei já no começo, a gente fez grandes mudanças editoriais esse ano. Eu acho que, como o Júnior falou, as pessoas esperam que o mercado funcione do mesmo jeito sempre, que as coisas se repitam, que sejam sempre iguais. Então, não é assim que a JBC trabalha. A JBC trabalha um planejamento de curto, médio e longo prazo, e a gente vai se adaptando aos tempos que a gente vive e ao tempo que o mercado está. Há 2 anos, 3 anos, 2 anos, fazia sentido anunciar muitos títulos, lançar muitos títulos, foi o que a gente fez. Então, 2014 e 2015 a gente lançou 30 títulos, 40 títulos, muitos one-shots e tal, mas a gente já vinha trabalhando, como a gente sempre gosta de dizer, coisas diferentes para públicos diferentes, então a gente foi diversificando a nossa linha, a gente começou a lançar coisas para livraria, etc. Esse ano a gente já começou a mudar bastante isso por causa do mercado e pelo que a gente achava que deveria fazer. Paramos de fazer milhares de anúncios, anúncio em evento, a gente não tem feito mais, a gente acha que faz sentido fazer de outra forma. E a gente vai continuar nessa linha, a gente vai continuar com uma grade mais enxuta, a gente quer colocar em bancas ou em livrarias ou etc. as coisas que a gente já anunciou. Claro que não significa que a gente não vai poder fazer um ou outro anúncio vindouro aí de coisas legais, mas a gente pretende continuar na mesma toada em 2017. Não fazer loucuras, fortalecer a nossa grade, continuar lançando coisas diferentes, coisas bacanas e ir por essa linha. Então, eu abri aqui minha lista até para ver, tem uma lista grande de coisas, então, só que eu não tenho acesso ao meu cronograma, então daqui, né? Deixa eu ver se eu me lembro. One Week Friends foi anunciado em junho deste ano, vai sair agora em janeiro. Sakamoto Desuga foi um anúncio que nós fizemos na New Friends, deve sair em fevereiro. Sherlock Holmes, o primeiro volume também deve sair em fevereiro. Wanted, do Eiichiro Oda, deve sair em março. E aí os outros eu já não vou me lembrar direito, já não tenho muitas memórias, mas em abril nós vamos ter uma novidade, mas pode ser mentira, tá? Só isso. Muito bem. Antes da gente abrir para a pergunta, então,
O Júnior já falou que os anúncios vão ser em janeiro, no evento da New Pop. Algum, Cassius ou a Beth, tem algum anúncio que precisa fazer? Acabei de fazer. Abril. Alguma coisa para abril, Cassius? Não? Akira, sabe o que vem? A gente teve na CCXP uma reunião sobre Akira, né? O editor da Kodansha que estava acompanhando, um dos editores que estava acompanhando o Nihei, é o mesmo cara responsável pelas aprovações do Akira. E a gente teve uma reunião com ele lá dentro da CCXP, lá naquela salinha que a gente tinha. Já foi a segunda vez que a gente teve que fazer provas impressas de gráfica, de capa e miolo. Tivemos que imprimir 20 páginas de miolo, mais a capa, para eles checarem cores e qualidade de impressão. E eles se preocupam não só com esse primeiro volume, mas se a gente consegue repetir essa qualidade nos próximos volumes. É tudo muito. E aí eles pegaram o Ghost in the Shell que a gente estava lançando, que também é da Kodansha, para olhar a qualidade junto com as provas do Akira para ver se tudo ia ficar igual. Foi uma boa reunião, ele gostou das coisas que a gente falou, mas quando ele chegou no Japão e mostrou para a equipe dele, já veio um e-mail pedindo para a gente mudar ainda mais isso e aquilo. Pois é, não é fácil. Mas assim, está bem encaminhado, como eu falei, foi a segunda rodada já de provas impressas. A primeira a gente tinha mandado para o Japão em final de setembro, começo de outubro. Então essa já foi a segunda. Eu acredito que a gente deve conseguir uma aprovação, é um chute meu, mas nos próximos 2 meses. Eu acho que a gente consegue lançar o primeiro volume de Akira no primeiro semestre de 2017. Mas é o primeiro, porque é isso também, além de tudo, eles estão Vai ser mensal? Eles não mandaram, não, a gente não tem material para os outros ainda, só do primeiro. A gente tem que fazer bem o primeiro, ficar legal, sair, eles analisarem a qualidade desse primeiro, para depois a gente ter acesso e poder fazer os próximos volumes. Jesus! Pois é. Mas eu já te digo, eu já trabalhei em mangá difícil, mas nenhum como esse. Esse É um parto. o mais difícil que eu já trabalhei. Um parto. Mais do que um parto, porque já passou mais de 9 meses, faz tempo, né? Vai sair falando. Pois é. Bom, alguém tem perguntas que gostaria de fazer? Perguntas sobre mangás que podem ser: vai vir Haikyuu, vai vir Jojo, vai vir Hokuto no Ken, por favor, abaixa o braço. Ok? Passa, por favor, um microfone pro rapaz ali. O Ash. Boa tarde, né? Levanta. Bem, a minha pergunta é para o Cassius, mas se os outros editores quiserem também ajudar ele a responder. Eu tenho um canal no YouTube onde eu falo muito sobre mangá. Inclusive eu faço review de todo o lançamento de todas as editoras que estão aí. E o que os inscritos eles perguntam muito, eles comparam muito preço com qualidade. Então vamos citar um exemplo. Nós temos na Panini o Vagabond custando R$17,90. E nós temos na JBC o Knights of Sidonia custando R$17,50. Então eu queria saber o porquê dessa diferença de qualidade em relação ao preço. Se vocês podiam responder. Claro, isso é fácil. Como eu sempre digo, e o Júnior fala bastante sobre isso também, é impossível você comparar editoras, né? A Panini é uma grande multinacional italiana, que, como a Beth mesmo disse, publica mais de 90 títulos, né, por mês, só no Brasil. Né? A editora JBC é uma editora nacional de 30 funcionários, o Júnior é uma editora nacional 8 funcionários, 30. Eu ia falar uma editora de um homem só, porque o Júnior fez quase tudo lá, né, Júnior? O Júnior é meu herói, cara. De verdade. Então, primeiro, as editoras têm poderes diferentes de negociação e podem fazer coisas diferentes. Se eu fosse lançar o Vagabond exatamente igual ao que a Panini está lançando, ele custaria R$23,90, R$24,90. Esse é um valor completamente fora da realidade para qualquer outra editora que não a Panini. Quer dizer, não posso falar por outras, mas pelo que a gente conhece de mercado. Então, na verdade,
essa é a diferença. Você não tem como, você não tem o mesmo poder de negociação com a gráfica, você não tem, sei lá, volume de trabalho, tiragem, sei lá, varia. Cada produto é trabalhado de uma forma diferente dentro da sua editora. E vários fatores influenciam nisso. O valor que você pagou de contrato, tem muita coisa que influencia no preço final. Então é por isso, é impossível você comparar exatamente o preço esse aqui com esse, porque cada editora vai conseguir fazer uma coisa diferente no seu lançamento, né? O que vocês querem falar? Boa tarde, aqui em cima. Eu sinto uma carência de gêneros de mangás publicados. Eu vejo muito shonen, muito seinen, shoujo está chegando agora. Para quem gosta, como eu gosto de hentai, como alguém aqui gosta de yuri, gosta de yaoi e gosta de terror também, se isso vai chegar no mercado pra gente em algum momento, porque só shonen, seinen, esporte também está chegando com a Panini trazendo Slam-Dunk, Kuroko no Basket. Eu queria saber se alguma das editoras vai trazer terror, hentai, yuri e yaoi pra gente. Eu acho que, primeiro, sua pergunta começa errada e, segundo, você mesmo respondeu a sua pergunta, né? A gente primeiro só tinha shonen, depois a gente começou a ter seinen, depois a gente começou a ter shoujo, depois a gente tem alguns mangás de terror já sendo publicados, o Júnior publica, tem yaoi anunciado. Na verdade, eu discordo de você. Eu acho que a gente já tem vários tipos diferentes de mangás sendo publicados no Brasil, né? Só que, como eu digo sempre, olha o tamanho do mercado japonês e o tamanho do mercado brasileiro. Eu acho que a gente até tem gêneros mais do que o nosso mercado consegue absorver. Então não, se você acha que a gente vai ser igual ao Japão, não vamos ser. Você não vai ter vários yaois para escolher, vários títulos. Agora, por exemplo, de terror, eu acho que tem bastante coisa sendo publicada e anunciada entre nós aqui, né? Eu acho que a gente vem nos últimos, vou te dizer, 4 ou 5 anos, crescendo bastante em gêneros sendo publicados no Brasil. Acho que meus colegas podem até falar mais, mas a Beth está variando bastante a linha dela, o Júnior sempre teve um monte de coisa diferente. Que eu me lembro, eu acho que a gente está lançando bastante coisa bem diferente. Mas, Cassius, mesmo com essa variedade de gêneros, assim, em mangás de esporte, por exemplo, eu só vejo 2 no mercado, sendo que tem muitos outros. Eu sinto... Não, mas o problema é que você quer que seja publicado o que você quer. Não tô falando por mim, eu tô falando assim, pra quem gosta do gênero. Pois é, mas como que você quer que a gente publique o quê? Isso eu quero dizer. Olha o quanto a gente consegue publicar. A gente não vai conseguir, eu já te respondi, a gente não vai publicar 10 mangás de esporte, 10 yaois, isso não vai acontecer. Eu entendo, você como fã, por exemplo, de hentai que você comentou, né? Você gostaria que tivesse a mesma quantidade de hentais que nós temos hoje em dia, por exemplo, de shonen, por exemplo. Mas é que, querendo ou não, o perfil de público, a quantidade de leitor específico desse segmento é um pouco menor. Mas a gente tem que ficar... hoje em dia a gente tem esse tipo de publicação saindo. Claro que não é nessa quantidade. Mas, por exemplo, a New Pop publica 2 hentais por ano, 2 yaois por ano. Em janeiro estamos anunciando 2 yuris, por exemplo. Pessoal que tem o público mais adulto, temos aí no mercado, no caso da Dongaka, a Panini publica material adulto, a JBC publica material adulto, o Quadrinho Nacional, que também é outro segmento. Helter Skelter, Quadrinho Nacional, que é outro segmento, querendo ou não, temos alguns mangás no estilo mangás nacionais publicados. Então, depende muito do segmento, mas aos poucos ele vai crescendo. Acho que me corrija se estiver errado, a Dark Side, ela anunciou que vai lançar um estilo de mangás de terror a partir de 2017. É uma editora especializada em títulos de terror que está entrando no mercado. A LPM publica mangás também. Ela tem um perfil de leitura que, se não me engano, é mais seinen que ela publica, né? A Disney sendo publicada pela Abril, que, querendo ou não, se você for pegar, que é mangás baseados em games, mas pega aquele público mais novo. Então, aos poucos o mercado vai crescendo, vai melhorando, então é natural.
A Nova Astral publica um monte de hentai já hoje em dia. Então, se você for pegar pontos, você vai ver que vai crescendo. Da mesma forma que antigamente, tudo começou com um shonen, não tinha mais nada praticamente, e foi criando todo... Então eu acho que aos poucos vai ter todo tipo de leitura. Claro que nada vai se comparar à quantidade de títulos shonen e até mesmo shoujo, que a Panini começou a publicar um pouco mais, e a New Pop e a JBC tem shoujo no seu catálogo. Então, querendo ou não, antigamente muitos leitores reclamavam do shoujo. Hoje em dia, shoujo está voltando a crescer de novo. Então, acho que é natural ir crescendo aos poucos. Eu acho que eu não tenho muita coisa a acrescentar nas respostas, especialmente porque a Panini publica todos os gêneros. Então, além das demografias citadas, ela publica diversos gêneros distintos, né? A única coisa que eu acho que eu poderia acrescentar é que daqui para frente nós vamos selecionar cada vez mais obras diferentes, além de atender aos pedidos do público. Então, assim, nós tivemos até agora muita atenção ao público, ao que o público pede, mas também existem alguns títulos, eu não vou mentir, Jojo, por exemplo, que são impossíveis da gente trazer no momento, mas pode ser que futuramente seja possível trazê-lo. Como nós não podemos atender a certa demanda do público, que o público esteja pedindo, por exemplo, Jojo, nós estamos selecionando outros tipos de títulos para virem. Então, aí experimentando o mercado e tentando abrir portas para outros títulos, até mesmo como Jojo, por exemplo, entendeu? Então, nós fizemos isso com Arakawa, Under the Bridge esse ano. Vamos tentar aí abrir um mercado. A gente apostou nesse título, que ele é mais curto, ele tem 15 volumes, que é um título de comédia nonsense. Nonsense entre aspas, porque na verdade ele é uma comédia filosófica, né? Ele é um tipo de questionamentos aí para a vida, trabalhado de uma forma de metáfora. E o Arakawa pode, de repente, abrir portas para mais títulos relacionados, vamos dizer assim. Eu não gosto muito de selecionar títulos por demografia. Eu sei que a maior parte do público otaku gosta de separar títulos por demografia, mas eu gosto de trabalhar títulos, por exemplo, Ore Monogatari, apesar dele ser shoujo, ele é um romance, mas ele não é só romance, né? A gente sabe que na vida tem muito mais comédia, às vezes, que romance. Então, às vezes a pessoa taxa como uma demografia, e a demografia é exatamente isso que a palavra fala. Shoujo é um mangá para garotas no Japão, entendeu? E aí, na minha opinião, Ore Monogatari não é exatamente só para garotas. Ore Monogatari é um mangá muito legal para meninos, porque mostra muito do ponto de vista dos meninos também. Como eles lidam com o romance, como eles lidam com ingenuidade. E eu acho que isso é uma forma de, até de certa forma, um preconceito, ficar lidando só com demografia. Eu acho que é mais fácil, se você quer rotular, rotula com um tipo de gênero, como você citou, mangá de esporte. O mangá de esporte, ele normalmente é shonen e não necessariamente ele é voltado apenas para garotos, por ser shonen. Entendeu? Então acho que o que você pode pensar é que a Panini, pelo menos, está diversificando bem o catálogo dela, mas não exatamente com um foco em demografias. Nós estamos em tipos de mangás diferentes, em realmente como seriam os assuntos de cada mangá, sabe? Só adicionando pro rapaz que gosta de terror, eu lembrei agora que eu esqueci. Em janeiro, a New Pop lança o Suicide Club, né? Que é um mangá bem bacana de terror, e tem Corpse Party também anunciado. Tem 2 títulos pra você comprar já de terror. Boa tarde. Eu gostaria de saber se as editoras elas têm projetos de trazer mais light novels. Eu sei que a New Pop ela tem de No Six, de No Game No Life, mas as outras editoras elas têm projetos para trazer mais novels, por exemplo, a editora Arara. Não. Brincadeira. A gente, na verdade, a JBC sempre já lançou algumas light novels. A gente não é como a New Pop, que é super regular e traz bastante coisa, né? Não, mas você está lançando várias coisas. Mas a JBC tem algumas light novels no seu catálogo e pretende, sim, futuramente
continuar trazendo uma light novel aqui, outra ali. Não é o grosso do nosso trabalho, principalmente atualmente, como a gente falou, a gente enxugou bem a nossa grade, a gente está escolhendo bem os nossos títulos, né? Agora, sobre possibilidade de título específico, a gente nem tem como falar, né? Sobre possibilidades, não tem como. Só adicionando, sempre perguntam isso, né? É bacana a publicação, mas dá muito mais trabalho que publicar mangá. Em todos os sentidos, assim, é uma venda mais devagar, né? Uma venda de livro mesmo, né? Fora que processo de tradução, a maioria dos tradutores, eu acho, das editoras de mangá são freelas, né? Então até eles preferem mais traduzir mangá do que perder muito tempo de trabalho focado numa light novel, então é bem problemático. Bom, cadê a mocinha? Lá em cima, isso. Eu quero. Mas isso, querer não necessariamente é poder, né? Eu acho assim que para 2017 nós temos um cronograma já fechado com a Panini Itália, inclusive. É claro que a gente deixou algumas janelas já específicas para títulos que devem entrar de surpresa, né? E esses sempre entram, eu já estou acostumada, na verdade, 10 anos dentro da Panini, eu já sei que tem título sempre que vai entrar de surpresa. Mas, e sim, light novels pode ser uma surpresa, vai ser uma surpresa muito agradável se entrar, mas eu devo dizer que, assim como o Júnior já disse aqui, possivelmente é um trabalho muito mais minucioso, é uma coisa muito mais difícil de fazer, é uma coisa muito mais difícil de distribuir e muito mais complicada de atingir o público-alvo. Porém, não é impossível, entendeu? Eu também acredito que atualmente nada é impossível, depende de um certo esforço, entendeu? E o esforço, na verdade, precisa de capacidade também humana. Então a gente precisa de muita gente, como a gente falou. Às vezes o tradutor, ele não, às vezes, por exemplo, se eu quisesse trazer uma light novel de Naruto, eu tenho vários tradutores que já trabalharam com Naruto à disposição. É possível que nenhum deles aceite fazer, porque é um negócio que dá muito trabalho, entendeu? É um negócio que é muito complicado. Talvez eles prefiram realmente fazer um mangá do que realmente traduzir uma light novel. Em contrapartida, a gente tem também as opções de light novel que não tem o mangá, né? Então, também existem as novelas de jogos, as novelas de outras franquias que não necessariamente estão relacionadas ao mangá. Então, isso também a gente não sabe como é que funciona, como funciona com o licenciante. Como a gente é muito, literalmente, novato na área, porque a gente nunca publicou uma, eu realmente não sei nem como será o processo. Por isso eu afirmo que provavelmente em 2017 não vamos ter nenhuma light novel. Mas isso não significa que em 2018 a gente não tenha preparado o terreno para que a gente possa ter light novels no futuro. Bom, então é isso, o tempo acabou. Então eu queria agradecer ao Cássio da JVC, ao Júnior da New Pop, a Beth da Panini, de Palma. É pra mim! Pessoal, só lembrando, por favor, quem quiser, passe lá no stand da New Pop, tá? Tem bastante material legal. E fiquem de olho no Facebook da New Pop em relação ao New Pop Day. Vai ser bem bacana, eu espero vocês lá. O evento é gratuito, vai ter brinde, vai ter anúncio, vai ter um monte de coisa. Não, eu só agradeço a todos, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, galera. E aproveitem o final de ano de vocês.